o texto de 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4. Boa noite aos irmãos que estão em casa, amigos, é um prazer tê-los conosco, cultuando ao Senhor. Que o Senhor também possa abençoá-los grandemente por meio da sua palavra hoje à noite. Quantos acharam 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 até o verso 18? Se você pode ficar em pé, fique em pé comigo. Hoje o tema da mensagem é Ele virá. Ele virá. Vamos ler, meus irmãos, verso 16 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o Senhor. Pai, que o Senhor nos ensine nesta noite, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, por meio da Tua palavra, por meio desse tema tão relevante, ó Deus, nas Escrituras Sagradas, e que também deve ser para cada um de nós. Então, meu Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu creio que pregar sobre a volta de Cristo, meus amados irmãos, é poder dar sentido à história. Dar sentido à história. Porque quando muitas pessoas estão se perguntando quando e como tudo vai terminar. E há aqueles que também nunca ouviram falar acerca deste assunto. E há aqueles que não sabem acerca deste assunto, ou não crê de que um dia a história tomará um outro rumo. A história tomará um rumo de que o Senhor já preparou. Meus amados irmãos, a história que nós temos experimentado, ouvido e visto, ela não caminha sem rumo. Ela não está à deriva. Pelo contrário, a história caminha para uma consumação. Para uma consumação. E esta consumação diz respeito à vitória. A vitória do Senhor Jesus Cristo. A história caminha para este dia. A história caminha para o dia em que Jesus Cristo triunfará. Ele já triunfou na cruz, mas ele triunfará gloriosamente. Aquele menino que nasceu na manjedoura, aquele menino que foi criado em uma carpintaria, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está assentado hoje no trono de Deus, triunfantemente, gloriosamente reina ali sentado. Este mesmo Jesus, um dia ele voltará. Ele há de voltar. Alguém já disse que a sua volta é tão certa como o amanhecer de um novo dia. Amanhã vai amanhecer um novo dia. E eu e você não podemos intervir nessa realidade. Queira você ou não, amanhã o sol vai brilhar. Seja abaixo ou acima da nuvem, ele vai brilhar. E assim como é certo de que um dia há de amanhecer amanhã, assim também é certa a volta do nosso Salvador. Cristo no céu em breve virá,
Ele afirmou-nos, e não tardará. Ó, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Será um dia glorioso, será um dia maravilhoso. E a sua volta, meus irmãos, acontecerá. E o texto que nós lemos descreve o que irá acontecer. Versículo 16 e 17 descreve de que os corpos daqueles que morreram em Cristo ressuscitarão naquele dia que o Senhor voltar. E nós, os que ficarmos vivos ou que estamos vivos em Cristo, seremos arrebatados para a glória do Senhor. Quando Ele voltar, nós seremos arrebatados. Esta palavra arrebatado diz respeito ao evento profético que nós conhecemos como arrebatamento. Esta palavra arrebatamento ou ser arrebatado significa ser levado, significa ser tomado. Vai chegar um dia, e esse dia está muito próximo, de que seremos tomados, que seremos levados. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, num momento, ou seja, num instante. Vai ser algo instantâneo, vai ser algo repentino. Paulo diz que será como abrir e fechar de olhos. Ele diz, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. A volta de Cristo será uma volta repentina. Mas a volta de Cristo também será inevitável. Não há nada que nós possamos fazer para que o arrebatamento dos salvos aconteça ou não aconteça. Não há nada que acima do céu, na terra ou embaixo da terra, não há nada que estes três lugares, não há que eles possam fazer que venham impedir esta realidade. Ninguém pode impedir. Este evento é inevitável. Vai acontecer. Pode estar demorando para nós, mas vai acontecer. Por que vai acontecer? Por que tão certo de que nós seremos arrebatados, de que Cristo irá voltar? Porque este evento se baseia nas promessas da palavra de Deus. E a palavra de Deus, as suas promessas, elas se cumprem. Está se cumprindo. Se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirão. A volta de Cristo também era o tema dos livros proféticos. Essa doutrina estava presente no Velho Testamento. A volta de Cristo se deu mediante o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Jesus ensinou acerca da sua volta. Ele disse, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele mesmo disse que voltaria. Os anjos também testemunharam da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus estava subindo assunto ao céu, em Atos capítulo 1, esses anjos olharam e falaram com os discípulos, esse Jesus que viste subindo, há de vir como para o céu o viste ir. Louvado seja o Senhor. Não só Cristo, não só os anjos, mas também os apóstolos, aqueles que escreveram, aqueles que foram usados por Deus. O apóstolo Paulo, ele disse, porque o mesmo Senhor descerá. Não somente o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, mas também o apóstolo João. O apóstolo João, a escrever a sua carta, a sua primeira carta, João disse, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ele irá se manifestar. Ele voltará. A volta de Cristo é
repentina, será repentina. A volta de Cristo será inevitável. E a volta de Cristo será iminente. Iminente significa que pode acontecer a qualquer hora. Pode acontecer agora. Louvado seja Deus. Pode acontecer agora, nesse exato momento. Nós podemos estar aqui e de repente estarmos na glória com o Senhor. A qualquer momento pode acontecer. Esse evento da volta de Cristo, irmãos, deve chamar a nossa atenção. Deve ter para nós algumas aplicações práticas ou implicações práticas. A volta de Cristo, quando você a lê, quando você estuda sobre a volta de Cristo, quando você medita, deve mexer no nosso coração. Deve trazer o nosso coração para mais perto do Senhor. Quando nós ouvimos uma mensagem como essa, o nosso coração deve ser transformado, mudado, deve haver alguma coisa dentro de nós. Deve inundar o nosso coração de algumas verdades. E é por estas verdades que eu gostaria de caminhar hoje à noite. A primeira verdade que deve inundar o nosso coração quando nós ouvimos sobre a volta de Cristo é a verdade do consolo. Você precisa de consolo na sua vida? Em que momento da sua vida você está precisando ou precisa de consolo? A mensagem da volta de Cristo consola o nosso coração. A vinda do Senhor Jesus Cristo deve encher o coração do salvo, daquele que já entregou a sua vida a Cristo, de consolo. Quando a Bíblia ensina, meus queridos irmãos, sobre a segunda volta de Cristo, ou quando o Espírito Santo inspira aqueles homens para escrever, não foi para alimentar a nossa curiosidade daquilo que vai acontecer no futuro, mas também para consolar o coração dos crentes, para consolar aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. E o primeiro consolo vem do fato de que naquele dia nós estaremos indo para casa. Naquele dia será um dia de gozo inefável para nós. Naquele dia nós voltaremos para casa. Todos aqueles que já foram lavados pelo sangue de Jesus, todos aqueles que já foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, estes não estão caminhando para um túmulo frio, estes não estão caminhando para algo ruim. Todos estes que já foram lavados pelo sangue de Jesus estão caminhando para o alvorecer de uma ressurreição. Estão caminhando para o destino da glória eterna. Estão indo para a sua pátria. Estão indo para o céu, onde receberemos uma coroa imarcessível, uma coroa que não pode se extinguir, aonde experimentaremos uma viva e bendita esperança, aonde viveremos para todo sempre com o nosso Senhor, no lar celeste, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Experimentaremos a bem-aventurada esperança eterna. Voltaremos ou iremos para a casa do Pai e viveremos lá para toda a eternidade. Vai comigo até João capítulo 14.
João capítulo 14, verso 1 e o verso 3. Quando Jesus menciona estas palavras aos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo está trazendo ao coração dos seus discípulos palavras de consolo e palavras de esperança àqueles homens. João capítulo 14, verso de 1 a 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Graças a Deus. Estas palavras de Jesus são palavras de consolo, meus irmãos. Os discípulos estão diante do seu Senhor. Jesus havia acabado de dizer aos seus discípulos que ele estava caminhando para a cruz. A alma dos seus discípulos estava perturbada. E não somente a alma dos discípulos, mas mesmo a alma do nosso Salvador. Veja o capítulo 12, versículo 27, o que o nosso Salvador diz. Capítulo 12, verso 27 de João, Jesus vai dizer: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. O Salvador também, o nosso Salvador, estava com a sua alma perturbada, porque estava humanamente falando, chegando o momento de experimentar a cruz. Seus discípulos estavam tristes, os seus discípulos estavam aflitos, os seus corações estavam turbados. Sabe o que significa coração turbado? Coração angustiado. Havia uma comoção interna no coração daqueles homens. Jesus, o seu mestre, está indo para morrer na cruz. Jesus havia acabado de revelar o traidor, que era um deles, Judas Iscariotes. Jesus havia dito de que quando ele fosse tirado, eles iriam sofrer aflições, perseguições. Imagina, meus irmãos, como estava o coração daqueles discípulos. Mas Jesus se levanta e diz para eles: me ouçam bem, ouça o que eu vou dizer, não se turbe o vosso coração. Amém? E Jesus vai dizer: credes em Deus, credes também em mim. Eu creio que a palavra principal desses 3 versículos aqui é crer. Jesus Cristo está dizendo: continue confiando em mim. Primeiramente, porque eu vou preparar lugar para vocês. E esse preparar lugar aconteceu na cruz. Este preparar lugar aconteceu na ressurreição. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus ressuscita, Ele está preparando este lugar para os seus discípulos e todos nós, um dia, morarmos com Ele. Mas Ele não somente anunciou a sua ida para a cruz, Ele diz: creia em mim, porque eu voltarei. Eu virei, eu vou voltar. Vocês vão me ver de novo. Vocês verão a minha face. Mas desta vez eu vou voltar não para ficar, mas eu vou voltar para levar vocês comigo. Oh, amados irmãos, creia, apenas creia. Você tem passado com o coração turbado? Olhe para a cruz, olhe para a promessa do retorno de Jesus. Há um lugar especial para nós, que Ele já preparou pela sua morte e ressurreição. Mas Ele diz ainda mais, Ele diz: creia em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, o tamanho da casa do meu Pai
é o tamanho do seu amor. Se você pode mensurar o amor de Deus por nós, talvez você possa medir ou mensurar o tamanho da morada aonde nós iremos viver. Assim como no coração do Pai cabe todos os seus filhos, também na sua morada caberá todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos indo para casa. Creia, somente creia nisso. Eu creio que a fé em Jesus Cristo é o remédio para o coração turbado. A morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua volta, deve confortar e consolar o nosso coração. Continue confiando no Senhor. Paulo vai dizer à igreja de Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós podemos ser consolados e nós podemos também oferecer consolo àqueles que necessitam de consolo. Amém? Cristo há de vir. Isto nos consola. Você está sentindo alguma dor? Ou conhece alguém que está sentindo dor? Quando Cristo voltar, isso não existirá mais. Para aquele que foi lavado. Lá não existirá mais dor, mais lágrimas. Lá seremos de fato sarados, curados para toda a eternidade. Mas a volta de Cristo não somente traz consolo para o nosso coração. A volta de Cristo traz encorajamento. Meus irmãos, quando eu estava preparando esta mensagem, eu estava talvez um pouco desencorajado. Mas quando eu comecei a olhar para aquilo que está reservado para mim e para os meus irmãos e para a sua igreja, eu levantei daquela cadeira, eu saí daquele escritório encorajado, porque nós não somos deste mundo. Essas aflições que nós estamos vivendo, elas são passageiras, elas vão ficar aqui. Não olhe para a realidade do que você está vivendo, mas olhe na certeza daquilo que você irá experimentar na glória. Encorajamento. Eu não sei se os irmãos já perceberam, toda a palavra de Deus, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, fala da segunda vinda de Cristo. Menciona a segunda vinda de Cristo. Mas há algo interessante no Novo Testamento quando se menciona sobre a segunda vinda de Cristo. Este assunto é tratado sempre quando o seu povo, o povo de Deus, está passando por perseguição. Deus conduz o seu escritor, porque o autor é o Espírito Santo conduz aquele homem que está escrevendo a escrever, a dizer estas palavras, exatamente quando o povo de Deus está passando por aflições, está passando por lutas. Para quê? Para que a sua igreja, para que o seu povo, naquele momento de aflição, possa olhar para aquilo que há de vir, possa olhar para aquilo que eles hão de experimentar. Primeiramente, nós vimos isto na própria experiência de Jesus com seus discípulos, não é verdade? Acabamos de ver. Eles estavam aflitos e Jesus Cristo traz à tona a sua volta. Credes em Deus, credes também em mim. Eu virei. E os crentes de Tessalônica? Por que Paulo está falando desse assunto à igreja de Tessalônica? Porque aquela igreja, meus amados irmãos, aqueles crentes ali estavam entristecidos. Primeiramente, devido a uma perseguição que havia. Segundo, devido a um entendimento errôneo da parte da igreja de Tessalônica. Muitos daqueles irmãos ali naquela igreja, eles criam de que os seus entes queridos, crentes que haviam morrido, eles estavam crendo de que aqueles que haviam morrido haviam perecido. E eles estavam entristecidos com isso. E eles estavam precisando de consolo, eles estavam precisando de encorajamento.
E de repente Paulo abre o coração daqueles amados irmãos, traz para ele essa mensagem da bendita esperança, da glória e do retorno de Cristo. Amém? E o que falar dos destinatários de Pedro? Quando Pedro escreve a sua carta, Pedro está escrevendo a crentes dispersos. Crentes, meus irmãos, que estavam enfrentando uma intensa perseguição do governo romano. E o que Pedro vai escrever para eles? Não precisa abrir, mas Pedro vai dizer: segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que se habita a justiça. 2 Pedro 3:13. E o que falar de Tiago? Tiago está escrevendo, quando Tiago escreve a sua carta, Tiago também está escrevendo a crentes judeus que também estavam dispersos devido à perseguição. E Tiago, no seu capítulo 3, ele vai dizer: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes diversas provações. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do nosso Senhor. Estas palavras sempre apareciam no momento quando o povo precisava de encorajamento. Então esse assunto surgia nessas circunstâncias, de corações que precisavam ser encorajados. Abra comigo agora em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Versículo 7, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Vamos ler todo junto o verso 8, leamos. Sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja o Senhor. Ele diz: meus irmãos, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próximo. Meus irmãos, naquele dia, ou aquele dia, deve nos encontrar com os corações fortalecidos no Senhor. Aquele dia deve nos encontrar resolutos, firmes no Senhor. Aquele dia deve nos encontrar fortalecidos na graça, mesmo diante das provações, mesmo diante das lutas. Quando o Senhor vier nos visitar, devemos estar ali firmados, enraizados no Senhor. Devemos estabilizar as nossas emoções e os nossos corações. Tiago está falando de um equilíbrio que aqueles irmãos precisavam ter. Eles estavam passando por perseguição. Vocês precisam perseverar e vocês precisam se manter equilibrados. Ele vai usar o exemplo de um lavrador. Olhe para o lavrador. O que o lavrador faz? Ele planta, não é isso? Ele espera certamente o fruto. Ele espera pacientemente, sem esmorecer. Ele espera com expectativa de comer daquele fruto. Sim ou não? Ele aguarda esperançoso pelas chuvas que viriam. E assim deve ser o crente em Cristo Jesus. Assim ele deve esperar, sem esmorecer, esperando com expectativa, esperando com certeza de que o seu Senhor virá e esperando pacientemente o seu Senhor. Em breve os mortos ressuscitarão, todos os crentes, se encontrarão,
juntos, alegres nos céus, subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Ó, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Esta passagem nos encoraja. Este hino nos encoraja. Meus amados irmãos, que o Senhor possa nos encontrar na sua volta, encorajados. Senhor, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos um lugar para nos manter fortalecidos. Este lugar é o Senhor. Senhor Jesus Cristo usou a ilustração da videira e o ramo. Ele disse: permanecei em mim e eu em vós, e darei muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A videira que dá fruto, ou o ramo que dá fruto, não é o ramo fraco, é o ramo fortalecido, alimentado pela videira. E Jesus Cristo diz: permanecei em mim. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero terminar dando aos irmãos uma última maneira que a volta de Cristo traz ao meu coração e ao seu coração. Primeiramente, a volta de Cristo deve nos manter consolados, fortalecidos, mas também deve nos manter consagrados ao Senhor, porque nós iremos encontrar com Ele. Esse texto está em 1 Tessalonicenses 5. Versículo 4, ele diz: mas vós, irmãos, falando àquela igreja, aqueles crentes em Cristo, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Paulo está dizendo para eles: meus amados irmãos queridos, vocês foram libertos das trevas. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo a ele: vocês já não estão mais envolvidos nela, nas trevas. Paulo está dizendo: as trevas não estão mais no coração de vocês, na mente de vocês, no ser de vocês. Versículo 5: porque todos vós sois agora filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Vocês são filhos da luz. Oh, que bênção! Vocês são filhos da luz. Vocês são filhos do dia. Vocês foram transformados radicalmente. E essa radicalidade de transformação, ele coloca dois exemplos: como a luz se diferencia das trevas e como o dia se diferencia da noite. Vocês foram transformados. Paulo está dizendo: olha, embora vocês não saibam o dia que Cristo há de voltar, que o nosso Senhor há de voltar, mas vocês estão preparados para este dia. Vocês são aquelas virgens, aquelas mulheres que estavam esperando, que têm azeite na lâmpada. Vocês têm o azeite na lâmpada de vocês. Vocês são salvos. Vocês estão esperando o noivo chegar. Vocês não estão mais nas trevas. Vocês estão na luz. Versículos 6 e 7, ele vai dizer: não durmamos então, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Paulo está dizendo: meus irmãos, os filhos da luz não podem dormir como aqueles que vivem nas trevas. Quando ele fala dormir aqui, não está falando da morte ou dormir o sono, mas ele está pressupondo um estado de inconsciência e insensibilidade
a volta de Cristo ou aquilo que Cristo está fazendo. Paulo está associando o sono aqui e a embriaguez à noite, às trevas, a um estado na qual nós já não estamos mais, louvado seja Deus. Nós não somos mais das trevas, nós não somos aqueles que se embriagam mais, nós fomos libertos disso. Veja o que Paulo vai dizer, quem somos, versículo 8. Vamos ler todo dia, todos juntos? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-os na couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Primeiramente, Paulo vai dizer, nós somos do dia. O dia já raiou para nós, a luz já raiou no nosso coração por meio de Cristo. E ele vai dizer, então, portanto, nós que somos do dia, vigiemos. Vigiar é estar atento. Vigiar significa viver com os olhos abertos, atento às promessas, vidas santificadas. Vigiar significa precaução espiritual. Sabe aquele soldado quando ele é colocado no seu turno da noite? E ele precisa ficar de plantão a noite toda? Ele passa ali, acordado, de olho em tudo. Assim deve estar o crente, vigilante. Vigiai, porque a qualquer momento o nosso Senhor há de voltar. Mas ele não diz que nós que somos do dia devemos apenas vigiar, mas nós também devemos ser sóbrios. Ser sóbrio significa um viver paciente, um viver firme, um viver racional, um viver cheio de ardor espiritual, viver preparado para a vinda do Senhor a todo instante, orar por esse dia. A pessoa que não é sóbria, o que acontece? Ele perde as suas funções, a sua razão, ele não sabe aonde está, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde está indo. Paulo está dizendo, meus queridos irmãos, igreja, crentes em Cristo de Tessalônica, crentes em Cristo da primeira igreja batista de Borda da Mata, estejam sóbrios, preparados, porque ele há de vir. Mas ele diz ainda, revestidos da couraça. A couraça para proteger o coração. Mas ele também diz, revestido do capacete para proteger a cabeça. Ele está dizendo de duas áreas na nossa vida que nós devemos proteger. Primeiramente, proteger as nossas emoções com a couraça da fé. E proteger o nosso coração com as emoções. Versículo 8 novamente. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo encerra aqui, trazendo para nós as 3 virtudes teologais. Primeiramente, a fé. Ele diz, não perca a fé. Continue crendo, continue confiando, continue esperando. Ele fala do amor. Ame ao seu Senhor, dedique ao seu Senhor, ame uns aos outros. E ele fala também da esperança. Oh, irmãos, que nunca jamais venhamos perder a esperança no nosso Salvador. Que estas 3 virtudes possam estar mais e mais latentes no nosso coração. Que possamos estar cheios da fé, cheios do amor e cheios da esperança no nosso Salvador. Verso 10 para encerrar, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente
com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ele está dizendo, quer estarmos vivos, vigiantes, ou quer durmamos, agora ele está falando da morte, ou quer estar morto, nós vivamos juntamente com Ele. Ou seja, estando morto ou vivo, aqui ou na glória, viveremos para todo sempre com o Senhor. E ele diz, encoraje um ao outro sobre isso, encoraje um ao outro a respeito da gloriosa esperança, porque a nossa pátria não está aqui, o nosso destino não é aqui, o nosso destino é a glória, Ele há de vir, Ele vem nos buscar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus fortaleça a nossa fé, que nós, como soldados, possamos militar a boa milícia da fé, estarmos preparados para quando o nosso comandante tocar a trombeta, nós venhamos, oh Senhor, eu estou pronto, e subiremos para a glória com o nosso Deus. Fiquemos em pé, irmão José Maria, vamos cantar o hino.